Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar 5 funcionalidades do JavaScript que você precisa aprender em 2025. Seja você iniciante ou já mais avançado no JavaScript, você precisa aprender essas funcionalidades porque elas vão fazer com que o seu código seja moderno e muito melhor. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora aprender essa. A primeira funcionalidade que você precisa muito aprender, porque eu diria que é a mais usada no JavaScript hoje em dia, são as promises, que também são conhecidas como async e await. Basicamente, você vai ter uma promise e quando você usar o await nessa promise, o seu código vai parar ali e vai esperar essa promise retornar um resultado para você. Um caso comum disso é, por exemplo, você chamar dados de uma API usando o fetch. Quando você chamar a API, ele vai ficar esperando com o seu await até a API retornar dados. Você também pode usar isso para fazer chamadas do banco e várias outras coisas. O bom de promises é que resolve um problema muito antigo que tinha no JavaScript, que era o famoso callback hell. Antes, quando você tinha uma coisa que era assíncrona, você tinha que passar um callback para pegar os dados de volta, que geralmente retornava os dados ou um erro. Só que quando você tinha muitas coisas assíncronas, você acabava tendo muitos callbacks. Isso aí virava um inferno, seu código ficava muito confuso, com várias funções passando para vários lugares. Então Promises resolveu esse problema. E o bom de Promises é que você pode até pegar uma função que tinha um callback e transformar ela em Promise. Um caso bem famoso disso é você criar uma função de delay que pega o setTimeout do JavaScript, que passa um callback aqui e você passa ele com promise. Então você cria uma nova promise a partir do setTimeout com esse callback. E essa nova promise, ela basicamente recebe duas funções como parâmetro, que é o resolve e o reject. Quando tiver o dado validado, você chama o resolve passando o dado. Quando o dado for de algum erro, você chama o reject passando um erro. E daí você consegue transformar qualquer função de callback em uma promise. Promises é um assunto muito bom e bem extenso para aprender. Você precisa muito saber como funciona. E deixa nos comentários se você quiser que eu faça um vídeo completo explicando isso. E agora vamos para a segunda funcionalidade, que é a minha favorita, porque é muito útil e vai simplificar muito o seu código. Ela se chama Spread Operator, também conhecido como 3 pontos. Essa funcionalidade permite que você pegue todas as propriedades ou elementos de um objeto ou de um array e passe para outro objeto ou array. Então aqui no caso eu tenho um objeto que tem a propriedade A e o valor 1, 2, 3. Quando eu usar os 3 pontos e passar essa variável dentro desse objeto aqui, eu estou passando todas as propriedades que estão aqui dentro para esse objeto aqui também. Então você consegue reutilizar propriedades e valores de um objeto em outros lugares. Da mesma forma, você consegue fazer isso com um array. Tem um array de 3 elementos. Eu uso os 3 pontos passando o nosso array na hora de criar um outro array aqui. E esses 3 elementos vão ser passados aqui dentro. Isso é muito bom porque simplifica muito o seu código. Você não vai precisar criar uma função para iterar sobre todos os itens de um array e passar para outro array. Você consegue simplesmente fazer tudo isso com 3 pontos. Se a gente rodar aqui o nosso código, você vai ver que o objeto bar que recebeu aqui o valor do objeto foo está com a propriedade do objeto foo. Da mesma forma que o nosso array2 aqui, que a gente está dando console log, tem todos os elementos que estavam dentro do nosso outro array. Então essa funcionalidade é muito boa e eu uso muito e é muito importante você usar ela também. E a terceira funcionalidade que tem muito a ver com o Spread Operator se chama Destructuring, onde você basicamente vai desconstruir um objeto ou um array e declarar uma variável a partir dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho um objeto que tem uma propriedade de A e eu estou declarando uma propriedade a partir desse objeto. Esse código seria a mesma coisa que você fizer assim, a igual foo.a. Só que o destructuring é muito melhor e tem algumas vantagens, como por exemplo, você tem a propriedade A, mas dela você pode fazer um outro destructuring para pegar a propriedade B. E você pode de novo fazer um outro destructuring para pegar a propriedade C.
E além de você pegar várias propriedades, uma dentro da outra, você está declarando todas essas variáveis aqui. Então você pode usar elas. E se você não tiver um valor, por exemplo, talvez esse C aqui ele seja opcional, ou até o B seja opcional, você pode passar um valor padrão para ele. Então, por exemplo, C igual a 1. E se você, por exemplo, colocar aqui C igual undefined, aí quando você for acessar a propriedade C, ele vai ser igual a 1. E além de você conseguir desconstruir todo o seu objeto, você também pode, por exemplo, pegar propriedades extras de um objeto usando o próprio spread operator. Então aqui, se eu tiver a propriedade C, mas eu também tiver, por exemplo, a propriedade D e a propriedade E, eu consigo usar o spread operator para pegar outras propriedades. Então, por exemplo, ED. E agora eu declarei uma variável ED, que é um objeto que tem essas duas propriedades aqui. Então você consegue desconstruir o seu objeto da forma que você quiser, passar valores default e usar o spread operator para pegar as propriedades que estão sobrando naquele objeto. E esse destructuring também funciona com arrays. Aqui eu tenho um array e eu estou declarando uma variável first para pegar o primeiro elemento do array. E depois eu estou pegando em uma única variável um array que tem todo o resto dos elementos daquele array, então todos esses caras aqui. Eu posso, por exemplo, fazer um second e daí eu vou pegar o segundo elemento nessa variável e no rest vai ter todo o resto. Então o destructuring também funciona com arrays e você, claro, pode combinar o destructuring de arrays com o de objetos um dentro do outro. Então tudo que você quiser acessar de uma forma mais rápido, você consegue com o destructuring. Agora, a quarta funcionalidade que vai simplificar muito o seu código, que você deve usar sempre, se chama Optional Chaining. Basicamente, se você tiver um objeto que tem várias propriedades, uma dentro da outra, você não precisa mais verificar todas as propriedades, se elas existem ou se são um objeto. Você basicamente usa o ponto de interrogação antes de acessar uma propriedade, e você vai acessar essa propriedade, só que caso ela seja nula ou undefined, o seu if aqui vai simplesmente retornar undefined e não vai dar aquele erro famoso de que você está tentando acessar uma propriedade de um objeto ou uma variável que é undefined. Então isso se chama o optional chain. Você deve usar ele sempre porque esse código gigantesco aqui vai ser simplificado nesse código aqui pequeno e muito melhor. E a quinta funcionalidade que também vai melhorar muito o seu código se chama Template Literal, que você não vai mais precisar ficar concatenando strings, você simplesmente usa o backtick, que é um acento só que invertido, e você consegue passar variáveis dentro de uma string. Então você vai criar uma string que tem a variável ABC dentro, o texto que você quiser aqui e outras variáveis. Você pode até colocar condições aqui, como por exemplo um ternário, e passar alguma string diferente dependendo de alguma condição. Então o Template Literal vai simplificar muito o seu código na hora de lidar com strings. Nunca mais use mais ou concatenamento de strings. E se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo.